Bom dia! Prontos para fazermos uma viagem aos ambientes da Terra? Vamos? Mas antes precisamos parar aqui um pouquinho para relembrarmos uma situação. Vocês se lembram que comentamos que cada indivíduo ele pertence a uma espécie? E quando agrupamos esses indivíduos de uma mesma espécie, formamos uma população? E quando agrupamos várias populações em um mesmo ambiente, formamos uma comunidade? E quando agrupamos essa comunidade, associamos, essa comunidade aos fatores abióticos, como água, solo, temperatura, formamos um ecossistema? E quando agrupamos todos os ecossistemas do planeta, formamos, enfim, a nossa biosfera, ok? Percebam que saindo do ecossistema, existe uma setinha indo até a palavra bioma. E é esse bioma que vamos conhecer a partir de agora. Gente, nós sabemos que os ecossistemas eles são muito variados e eles não estão distribuídos de forma igual pelo planeta. Tá? Então, quando encontramos esses ecossistemas com semelhanças, com características semelhantes, como mesmo clima, mesma vegetação, mesmo solo e aspectos físicos típicos semelhantes, nós agrupamos em biomas. Então, de uma forma geral, podemos dizer que o bioma é uma grande área formada por um complexo de ecossistemas, ok? É muito importante, gente, avaliarmos o tipo de clima e o tipo de vegetação de cada bioma, porque são esses dois fatores que vão influenciar diretamente na presença de seres vivos. Quais os seres vivos, as espécies que vão ser encontradas nesses locais. Aqui nós temos um mapa mostrando todos os biomas que encontramos pelo nosso planeta. Então, você aí do seu material, faça aí uma associação na legenda com as cores aqui e os nomes e coloque o nome em algum bioma que você achou legal, o nome que você talvez conheça, marca aí em cima de uma das cores, o bioma que você talvez conheça, ok? Vamos falar um pouquinho então. Para quem não conhece, vamos a partir de agora conhecer quais são esses biomas mundiais. O primeiro, gente, é a floresta pluvial tropical. Quando a gente fala a palavra pluvial, ela já é um indicativo de altos índices de chuva, tá? E o clima aqui é bem quente e úmido. Então, o fato de ter uma grande quantidade de água e uma disponibilidade de luz é muito interessante para vários tipos de espécies aparecerem. Então, faz com que a floresta pluvial tenha a maior biodiversidade do mundo, de fauna e de flora, tá? Riquíssima. Perceba aqui na imagem, nós vamos encontrar diferentes níveis de cobertura da floresta. Como assim? Eu vou encontrar árvores, plantas, vegetação bem rasteira, bem próximo ao solo, depois arbustos, depois árvores de médio porte e depois árvores de grande porte, tá? Formando assim níveis diferentes ou estratos. O solo aqui, ele é bem úmido e raso, tá? E ele é rico em matéria orgânica. Por quê? Olha a quantidade de folhas. Olha a quantidade de folhas que caem todos os dias e que entram em decomposição. Então, muita matéria orgânica. Depois vamos falar um pouquinho da savana. A savana, gente, ela tem temperatura quente o ano todo, muito quente durante todo o ano, tá? A vegetação aí eu vou encontrar gramíneas, árvores, arbustos isolados. Percebam na imagem, bem diferente lá da nossa floresta pluvial. Eu vou encontrar uma árvore longe da outra. As árvores aqui possuem espinhos e casca grossa, tá? Grossa e dura, como adaptação para sobreviver nesse tipo de ambiente muito seco.
Como chuva aqui é muito escassa, algumas plantas elas perdem as suas folhas em alguns períodos do ano, certo? E a gente classifica essa perda de folhas como plantas caducifólias. Então, todas as plantas que perdem as suas folhas em determinadas épocas do ano são caducifólias. As raízes dessas plantas são bem profundas na tentativa de buscar água no subsolo e bem ramificadas. Como exemplos de fauna, temos elefantes, gnus, zebras, entre outros, e como exemplo de savana, nós temos a savana africana e o cerrado brasileiro. Deserto subtropical. Aqui, gente, chama a atenção de vocês para a temperatura. A temperatura aqui quase não chove, viu, gente? Raríssimo chuva aqui no deserto subtropical. E as temperaturas, durante o dia, pode chegar a 50 graus. E durante a noite, a 0 graus, tá? Então, essa diferença de temperatura é bem interessante. Como exemplo, podemos encontrar o Saara, o deserto do Saara na África, o do Atacama no Chile e o grande deserto australiano. O solo aqui, ele é bem seco, ele é pouco fértil e não tem muita água. As plantas que se desenvolvem aqui, normalmente cactos, né? Possuem adaptação também dos espinhos, então deixam de ter folhas, passam a ter espinhos para armazenar água, né? Não evitar a perda de água. A fauna, nós vamos encontrar aí vários répteis, como lagartos e serpentes, alguns mamíferos, como pequenos roedores, invertebrados, como escorpiões e formigas, entre outros. E um detalhe, a maioria dos animais aqui de deserto, eles possuem hábitos noturnos, ou seja, durante o dia eles ficam escondidos devido à alta temperatura e deixam para caçar durante a noite. Referente aos campos e bosques, que também pode ser chamado de pradaria, pampa ou estepe, aqui no Brasil, lá no sul, nós temos um tipo de campo, né? Nós temos os campos, que aqui para nós conhecemos como pampa, tá? Plantas aí, ó, percebam aqui na imagem, gramíneas e arbustos, tá? Quase nada de árvore. E como na fauna podemos encontrar bisões, que não é típico aqui do Brasil, roedores, lobos, raposas e outros, e uma grande quantidade de insetos. Floresta sazonal temperada, essa é a minha favorita, tá? Ela é predominante do hemisfério norte, os verões lá são quentes e úmidos, então chove também legal. Porém, nos invernos, os dias são curtos e pouca luminosidade e tem ocorrência de neve. Vegetação aqui, plantas herbáceas, musgos e grandes árvores. Chama a atenção de vocês para a vegetação aqui, ó, das árvores. Antes de entrar na estação do outono, né, que é aquela estação em que acontece a perda das folhas, as folhas começam a despigmentar, elas perdem a coloração verde e aí fica com esses tons aí de amarelo, laranja, vermelho, ok? É uma curiosidade desse tipo de vegetação do bioma floresta sazonal. E como fauna, e na fauna encontramos veados, raposas, esquilos, entre outros. Depois, na floresta pluvial temperada, encontramos também pluvial, altos índices de chuvas, não é? Grandes árvores aqui, como exemplo eu vou citar para vocês as sequoias, então percebam, ó, já muda toda a vegetação, né? E como fauna, insetos, aves, roedores, entre outros. Taiga e tundra. Aqui, gente, nesses dois biomas eu tenho aí a predominância de frio, tá? E de neve. A taiga eu já encontro aí, ó, nas regiões do Alasca, Canadá, Europa e Ásia. O clima aqui é bem frio, os verões são curtos, os invernos longos, as temperaturas aí negativas e existe precipitação de neve, beleza? O solo aqui também é
pobre em nutrientes, e a vegetação, como aqui na imagem, ó, grande quantidade de pinheiros, tá? E aí faz com que esse tipo de bioma também receba o nome de floresta de coníferas. Coníferas é uma classificação dos pinheiros, tá? E como fauna, vamos encontrar os linces, lobos, ursos e etc. Na tundra, a tundra ela já existe lá, ó, próximo ao Polo Ártico. O clima é polar, então muito frio, quase todo ano. O solo permanece congelado na maior parte do ano, tá? Isso faz com que quase não tenha nutrientes. Vegetação aqui quase nada. O que pode aparecer às vezes no verão é a presença de pequenos arbustos, musgos e líquens. E na fauna podemos encontrar aves, renas e o tal do boi almiscarado. Depois, os ambientes aquáticos envolve todas as formas de água, né, disperso pelo planeta. Então, aí nós vamos encontrar diferenças entre esses ambientes aquáticos, diferenças relacionadas à temperatura da água, à quantidade de nutrientes dissolvidos, à composição química, como a salinidade, né, a luminosidade, entre outras. E aí faz com que a gente consiga classificar em água doce e água salgada, ambientes dulcícolas ou marinhos. Então, como exemplo, lagos, córregos, rios, recifes e corais, zonas bênticas e zonas pelágicas, são camadas, né, lá no oceano, então são as camadas indo em direção ao fundo dos oceanos. Os estuários, que são aquelas regiões de encontro de rios e marés, e as zonas entre marés, são aquelas piscinas naturais que se formam com a maré, com a subida e a descida das marés. E para terminarmos, os mangues. Os mangues também são considerados biomas, tá? São de regiões aí costeiras, então próximos às praias. O ambiente aqui, o solo, ele é totalmente lamacento e salino, uma grande quantidade de sais. Ele é inundado pelas marés, né, todos os dias. Em cima, sobre, né, essa lama, desenvolve aí algumas árvores. Chama a atenção de vocês aqui, ó, para as raízes, né? É um tipo de espécie adaptada a esse solo e essa condição de muito sal e de muita água, tá? Elas se adaptaram. E é uma região, gente, ela é reconhecida como um berçário para várias espécies marinhas, como crustáceos e peixes, e aves também, que procuram, né, a copa das árvores para fazer seus ninhos, certo? Então, terminamos por aqui, para falar um pouquinho sobre os biomas mundiais. Até a próxima e um grande beijo!